Boa noite, está no ar mais uma edição do Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre dois temas, essencialmente. Vamos nos focalizar em torno do diálogo político, particularmente nas questões militares, e posteriormente iremos analisar a candidatura de Samora Machel Júnior nas eleições autárquicas a nível da cidade de Maputo. Temos como painelistas Domingos Gundane, Miguel Mabote, Renato Molegue e Mário Dixon, a quem desde já agradeço pela disponibilidade. Começando então pelo assunto que diz respeito ao diálogo político, assistimos, portanto, desde o momento em que o Presidente da República assinalou a passagem dos primeiros 365 dias após a sua deslocação a Gorongosa, portanto, momento que foi marcado para além dos fatos políticos, histórico-políticos que aconteceram nesse período, mas o 6 de agosto foi também marcado não só pela deslocação de Filipe Nyusi a Gorongosa, mas também pelo fato de, no mesmo dia, coincidentemente, o governo e a RENAM, ou melhor, o Presidente da República e o coordenador da Comissão Política Nacional da RENAM terem assinado um memorando de entendimento sobre assuntos militares. E de lá até cá, assistimos também a alguns episódios que vêm enfatizar, portanto, aquilo que foi o entendimento entre as partes, nomeadamente falo, portanto, da constituição das 4 comissões que têm por objetivo a desmobilização, desmilitarização e reintegração dos homens armados da RENAMO, e também assistimos ainda esta semana o patenteamento, portanto, de alguns oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, alguns deles provenientes da RENAM. Portanto, como é que olham para esse espectro político que, conforme os painelistas fizeram menção na semana passada, é um caminho para o grande acordo geral que se espera que seja assinado entre o governo e a RENAM? Como é que olham, portanto, para esses passos subsequentes? Uso a palavra passos subsequentes para parafrasear o Presidente da República, Filipe Nyusi, quando fazia menção nos mesmos moldes após a declaração à nação, quando tanto falava da assinatura do memorando de entendimento. Sr. Gundane, qual é a sua apreciação em relação a este assunto? Muito obrigado. Boa tarde ou boa noite a todos lá de casa. Quero, a partir daqui, agradecer a Deus pela vida e saudar ao painel, a si, à televisão Miramar e a todos nós como moçambicanos pelo facto das boas notícias que estão a nos chegar dia após dia. Na verdade, este é um sinal que se esperava, é um momento certo, naquilo que todos estamos na expectativa de que estes entendimentos que tiveram lugar no aperto de mão 6 de agosto, somando um ano, dariam frutos sérios e positivos para nós todos. Apenas podemos congratular mais uma vez e desejar que todos os passos que estão a ser dados possam, sim, dia após dia, trazer frutos positivos para a reconciliação, para a tolerância, para, acima de tudo, a boa convivência entre nós, como moçambicanos. Queremos que, sim, todos brevemente possamos abraçar uma única agenda, que é a agenda de desenvolvimento do país, e que esqueçamos por uma vez, ou de uma vez por sempre, o aspecto conflito. A promoção dos oficiais que vieram após o Acordo Geral de Paz, integrados na unificação das FAN-FPLM, vindo eles também das Forças da Resistência Nacional Moçambicana, RENAM, que formaram as FADM como um novo modelo, e que no percurso tivemos coisas que já não precisamos de lembrá-los, e hoje estes são promovidos, são patenteados,
para que, de facto, dentro dos entendimentos, regressem aos postos acordados anteriormente. É o primeiro passo. O encontro da Beira, o Presidente da República e o coordenador da RENAMO, General Suf Momad, chegaram ao consenso de que havia necessidade de entregar a lista destes oficiais que estão no aparelho do Estado, mas que deviam ser reconduzidos para os cargos que se achem necessários. O governo deu a RENAMO quantos lugares que pode integrar ou reenquadrar e quais desses lugares esses oficiais poderão ser chefes ou poderão estar acima dos outros, como já vinha no organograma anterior. Então, isto está sendo cumprido, estes nomes foram entregues e a única coisa que o chefe do Estado, como comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, é entregá-los ao corpo do Exército para que, de facto, o processo possa seguir. A criação das comissões. Vamos falar da criação das comissões Muito daqui obrigado. a mais alguns instantes. Só Mário Dixon, qual é a sua apreciação? Obrigado. Boa noite, senhores telespectadores da TV Miramar. Boa noite, caros colegas painelistas. E boa noite, sou moderador e jornalista da Miramar. Primeiro, quero pedir a permissão para parabenizar a Igreja Universal pelo ato da inauguração do novo centro de treinamento dos jovens moçambicanos, sendo uma igreja emergente no nosso país, está a encabeçar uma formação profissional, pese embora a formação seja muito mais para as pessoas, seja mais profissões administrativas e ligadas à indústria. Quero acreditar que num passado próximo, no próximo ou num futuro próximo? Num futuro próximo, exatamente, muito obrigado. Num futuro próximo, a Igreja Universal poderá enveredar pelos cursos que possam dar empregabilidade a todos os jovens. Falo de carpintaria, de serralharia, de mecânica, da agricultura e da alfataria, da culinária, tudo, porque são esses cursos que é o dia a dia do nosso país e os jovens com esses cursos poderão fazer empoderamento profissional próprio. E está de parabéns e sendo uma igreja, como eu disse, emergente, está a ultrapassar todas as outras igrejas, algumas que já estão aqui há anos, mas que ela está a ultrapassar. Está de parabéns. Também quero parabenizar o chefe do Estado pelos desafios que eu referi na semana passada e aproveito já começar a responder à pergunta. Se nós formos a ver, o chefe do Estado teve 3 desafios quando ele tomou posse. E ele, quando toma posse, disse publicamente como o primeiro compromisso dele, que era o povo era o seu patrão e que ele trabalharia para o povo e traria a paz definitiva. Então, mas ele teve 3 desafios. O primeiro desafio foram as enxurradas que destruíram quase a parte do norte. O segundo desafio foram as dívidas não declaradas que depois fizeram com que o orçamento geral do Estado, que vinha do exterior, que era apoiado pelo exterior, parasse e até hoje em dia está-se a pagar com recursos internos, mas mesmo assim o salário nunca parou e pode atrasar, mas sempre chegou. E o terceiro desafio foi a guerra, que foi imposta. Então tudo isto, se estamos a assistir, estão sendo gradualmente resolvidos. A estrada que estava sistematicamente cortada a partir de Mucuba para lá, muitas pontes tinham caído, já estão colocadas, os postos de energia já estão repostos, o salário, a UFMI voltou no país a dizer que, a dar conselho, a dizer que tem que se aumentar no próximo ano só 5%, sinal de que estamos a progredir e agora
nessa questão dos consensos e desmilitarização. Então, os atos e fatos políticos do Presidente da República em relação à desmilitarização e aos consensos políticos revelam o seu engajamento, no entanto, como filho de camponês, filho que nasceu no campo, que sabe, que sentiu no sangue o sofrimento de um camponês, por isso mesmo que ele não olhou meios e nem olhou os meios, as situações protocolares e constitucionais que dizem que todos os assuntos da República têm que ser resolvidos na sede do país. Ele pessoalmente acabou indo a Gorongosa, onde foi em primeira mão buscar os consensos. Então, isso aqui demonstra que aquele juramento que ele fez no ato da tomada de posse está a cumprir. E na semana passada nós falávamos que o presidente tinha prometido de que num próximo breve começariam os atos militares. Então estamos a ver, o primeiro ato foi de patenteamento dos oficiais, dos soldados que estiveram no exército, mas vindos da Arnão, foram patenteados aos postos, ao escalão mais alto, que é general. Eu quero acreditar de que a própria Arnamo agora também já está a começar a se perceber e a se convencer de que, desta vez, os assuntos estão a ser tratados à maneira moçambicana, à maneira africana, à maneira tradicional, da mesma forma como resolvemos nossos assuntos em casa. Então, eu quero aconselhar aos oficiais superiores que foram patenteados para se engajar, não só limitar pela patência que eles têm, mas ver se a patência que têm corresponde com o nível de escolaridade que eles têm. Se não ter esse nível de escolaridade, estudar não limita a idade, eles que começam a estudar, porque um general tem que ser uma pessoa que conhece todo tipo de técnicas militares, armas convencionais, armas não convencionais, tudo que se fala, ele tem que saber, porque é um general. Então, se o general não estiver bem habilitado, dificilmente vai compreender isso. E quero parabenizar aos dois líderes e dizer ao povo moçambicano que estão aqui os resultados que sempre a Frelimo almejou. E muito obrigado. Ok, Sr. Moleque. Só uma coisinha pequena. Vai comentar, Sr. Gundano, vai comentar daqui a pouco. Vamos dar a palavra agora ao Sr. Renato. Qual é a sua apreciação? Muito obrigado. Primeiro, saudar os telespectadores, saudar os colegas do painel. Permita-me, antes de ir ao assunto, queria parabenizar, portanto, os munícipes da cidade da Beira, que, portanto, amanhã, dia 20, segunda-feira, vão celebrar o dia da sua cidade. E esta celebração acontece um dia depois da inauguração, portanto, do estádio municipal, que se deu ontem, dia 18. A todos eles, uma felicitação. É uma inauguração histórica, uma autarquia que constrói, portanto, um estádio municipal com as dimensões de nível internacional. Portanto, são realizações que vale a pena realçar. E neste momento vale a pena dizer que a Beira tem munícipes sortudos, porque os resultados da governação local têm estado visíveis. Queria estender também a saudação, porque amanhã, curiosamente, aliás, depois da manhã, dia 21, a cidade de Quelimane igualmente celebra o dia da sua cidade. Portanto, essas são as minhas primeiras notas. Indo direto ao assunto, portanto, estamos a falar da questão militar. Penso que o que é importante neste momento é, de facto, saudar estas demonstrações de progresso. Sentimos nós que, por muito tempo, vivemos uma nação embrulhada entre avanços e retrocessos nesta matéria de, portanto, de alcance de paz. O que eu gostaria, se calhar, neste momento, é apelar que, de facto, desta vez,
seja algo sério, porque por muito tempo tivemos situações com acordos mal feitos, com acordos sem sustentabilidade, sem duração visível, e isto tudo foi porque houve erros, mas também houve em algum momento alguma desonestidade das partes. Vamos dar exemplos dos recentes acordos de há 2, 3 anos atrás, quando por um lado havia negociações, por outro lado havia ataques nas costas, quer dizer, sentava-se para conversar no dia seguinte. Então nós gostaríamos nesse momento apelar que desta vez tudo quanto se acorda tenha objetivamente em vista o cumprimento escrupuloso daquilo que se conversou. É verdade que são negociações a portas fechadas, mas porque são questões militares, se calhar tem até razão de ser, mas é preciso que haja seriedade, é preciso que nós, como povo, possamos sentir de facto que valeu a pena que esses dois dirigentes terem sentado, terem conversado, terem alcançado a paz, terem alcançado resultados. Só daí é que poderemos ver progressos. Nós somos uma nação jovem, precisamos de avançar, precisamos de abandonar, digamos, a cultura de guerra. Portanto, tudo quanto tenho a dizer neste momento é reforçar que estas negociações avancem e alcancemos definitivamente a paz. Muito obrigado. Sr. Miguel Mabote. Sim, eu quero agradecer primeiro ao Criador, o protetor e o provedor da humanidade, que é Deus. E agradecer por Ele também ter dado essa sabedoria às entidades de quem estamos a falar aqui. Estamos a fazer menção, que é Sua Excelência o Presidente Jacinto Nunes, Filipe Jacinto Nunes, e Sua Excelência General Afonso Macedo da Cama, que Deus o tenha, e agora Sua Excelência o General Yusuf Momadi. E posso apelidar que estamos no 4º ciclo, portanto, dessa procura da pacificação do país. 4º ciclo porque tivemos o primeiro ciclo, que foi a vigência do presidente Samora Machel, a guerra estava lá. O segundo ciclo foi a vigência do presidente Joaquim Chissano, a guerra estava lá, não acabou. O terceiro ciclo, portanto, da vigência do presidente Guebuza, a guerra esteve lá e continuou. Mas este 4º ciclo do presidente Filipe Jacinto Nunes, primeiro alicerça-se, portanto, na sua primeira declaração, como vimos, e aqui eu encontro aquilo que é a consonância do verbo com a ação, não é? Ele diz e depois ele procura fazer com que as coisas aconteçam. Quando ele disse que não iria permitir que em Moçambique um moçambicano fosse morto por outro moçambicano, então é o que está a acontecer agora. Nós estamos a ver, ele está a trabalhar muito para isto. E nós temos que agradecer este empregado, este meu empregado, podemos chamar nosso quando estamos todos juntos. Ele é bom empregado, de facto. Ele trabalha para trazer a paz que vai beneficiar o povo e vai beneficiar o país. O que eu digo mais aqui é que esta foi uma espécie de uma repescagem. Os 4 elementos de Arnamo, nomeados, né? Foram 2 coronéis mais 2 comodoros. Quer dizer que foi um dos cavalos de batalha da Boa Arnamo, quando queremos a reintegração daqueles elementos. Afinal, o que custava? Afinal, era somente aquela cerimônia de nomeação que levou o país a perder muita gente, muito sangue. Era só aquilo. Se fosse só aquilo, então aquilo foi no ápice. Foi num instante que ocorreu aquela cerimônia e Arnamo acreditou que, de facto, aqui é a abertura, não é? Vamos para os passos subsequentes. Agora, o que eu tenho a dizer mais aqui é que essa reintegração que Arnamo exigia já está consumada. Reintegração.
Primeiro dizia, não, o primeiro passo tem que ser a reintegração. Já está consumada. E as equipas as 4 equipas que foram criadas, acho que vão trabalhar em prol daquilo que são as balizas, portanto, da desmilitarização da própria RENAMO. A RENAMO, penso que vai cooperar. O próprio caráter também pessoal, isso é preciso ressalvar também, porque para além das leis que nos obrigam a fazer alguma coisa, também conta o nosso caráter, não é? Para fazermos de boa fé ou de má fé as coisas. E o general Yusuf Momade, ele, quanto a mim, parece ter esse caráter de querer cooperar e querer que as coisas vão até ao fim. Mais ou menos isso que eu tenho. Muito bem, vamos observar agora o nosso primeiro intervalo. Voltaremos no próximo bloco para dar continuidade a este assunto relacionado com o diálogo político e os resultados e os frutos também que o povo moçambicano está a colher, a mercê, portanto, do entendimento que está a acontecer entre o governo e a RENAMO. Não sai daí, até já. Estamos na segunda parte do resenha, continuaremos a falar sobre o diálogo político e os resultados que está a produzir no cenário moçambicano. Sr. Gundana pediu uma palavra, não sei se queria acrescentar alguma coisa em relação aos resultados dos consensos alcançados entre o governo e o RENAMO? Sim. O que eu queria dizer era, num pequeno trecho que o irmão Dixon falava sobre o nível acadêmico das pessoas que estão a ser promovidos. Estamos a falar das pessoas que estão no exército desde a unificação. São comandantes, são coronéis, outros capitães, estão lá, apenas tinham sido afastados. Lembramos desse processo que eu não queria voltar a dar explicação. Quando o presidente Guebuza chegou, pegou nos oficiais da RENAMO e não só, com os outros, para os treinamentos nos centros de formação. Muitos foram para Nampula. O grupo Elias de Acama chefiavam os batalhões aqui no Choco, todos foram para Nampula na academia. Quando todos voltaram da academia, já tinham sido substituídos aqui, nos postos em que vinham. Ficaram apenas sentados. Muitos deles não tinham nada a fazer. Mas, só falando desses 4 que estão ali, acho que se conhece o Brigadeiro Mnongoro, é o vice-diretor atual dos centros de formações do Exército, é licenciado. O Coronel Xavier, que aqui também sobe, é licenciado em Direito. O Coronel Araújo também. Todos tiveram tempo, até porque este afastamento foram dados de ficarem sentados, só vir assistir parada e voltar para casa, os deu mais tempo até de poderem se formar muito mais. Agora, eu quero acreditar que também não é este o fator. Este processo não é um processo de um dinâmico normal. Esse está a ser um processo para normalizar um objetivo, que se chama-se objetivo qual é que é? É estarmos juntos. Um elemento que está ali, como bem dizia, escola não acaba hoje. Mesmo quando nós voltamos de Naxingueia, não tínhamos as especialidades que tínhamos. Hoje, muitos deles são PhDs, licenciados em tudo. Então, todo momento, se nós voltarmos a olhar para este assunto no âmbito de formação acadêmica, podemos cair numa situação que não nos precisa. Então, eu quero acreditar que essa boa fé, como dizia o Somabot, este é o reenquadrar, porque as pessoas estão lá, são elementos efetivos do Estado, estão a trabalhar, estão no exército, ganham o seu dia a dia, apenas tinham sido afastados. Então, esse é retorno. Apenas esse retorno vai viabilizar o processo seguinte. Muito bem. Bom, só para acrescentar, segundo, eu acompanhei porque estive presente também no ato destes patenteamentos, pelo menos falava-se de patenteamento e graduação, porque era para harmonizar a situação, portanto, destas promoções, para não, de facto, criar um desnível, sob o ponto de vista da evolução no sistema de carreira e remunerações dentro do Exército. Parece que é isto que se pretendia. Isso. Muito bem, vamos olhar, então, vamos continuar a olhar sobre o diálogo político, mas particularmente as comissões que foram criadas, 4 comissões, cada uma delas tem uma missão específica. Como é que olham para esta metodologia? Vai, de facto, trazer o mais rápido possível que se espera os resultados que devem nortear
portanto, ou melhor, consubstanciar na contínua implementação desses acordos ou desses consensos que gradualmente estão a ser alcançados? Salomar Dixon. Obrigado. E tendo em conta também que o Presidente da República não se cingiu apenas nas 4 comissões, ainda fez menção do Grupo de Apoio Internacional, que espera-se que, de facto, também dê a sua contribuição, do ponto de vista de financiamento deste processo da pacificação do nosso país. Ok, obrigado. De fato, é necessário que a boa-fé que está sendo dita aqui, na nomeação dos oficiais, seja também acompanhado com conhecimentos acadêmicos suficientes. Eu sou conhecedor de que o general Ngunham, depois de ser nomeado como vice-chefe do Estado-Maior, empenhou-se muito na formação acadêmica, tendo começado a estudar na Josina Machel. Desconheço o nível em que terminou, se é que terminou. Não estou a dizer que, não estou a falar categoricamente que aqueles são analfabetos. Eu disse se. O se é o condicional, é uma conjugação condicional. Eu disse se não tiverem formação acadêmica compatível ao posto, à patência, não os conheço. Não sabia que entraram na academia. Então, uma vez já que o irmão Kundana sabe que eles se formaram, então isso já é muito bom. Os mediadores militares nacionais e os apoiantes internacionais, depois de um estudo, decidiram de que só deviam ser 4 comissões. Então, são essas 4 comissões que vão dirigir o desarmamento, a desmilitarização, a recolha das armas e as reintegrações. E um aspecto particular nestas comissões é que elas não têm sua sede em Maputo. Conforme explicou o Presidente da República, uma dessas comissões vai ter que trabalhar em Sofala, particularmente vai ter a sua sede na cidade da Beira. Uma de outras comissões terá que mesmo ir a Gorongosa, portanto, para trabalhar, portanto, precisamente no terreno. Portanto, esta forma de distribuição, acredita-se que possa, de facto, impulsionar ainda mais os consensos alcançados? Sim, é porque para se chegar a um bom resultado, é preciso estar no terreno, é preciso viver problemas no terreno. Não é só pegar a lista e dizer, ok, em Gorongosa estão lá 3.000 homens, vamos desmobilizar, vamos reintegrar. É preciso sentar, ver os 3.000 homens como é que eles estão. Exatamente. Qual é o seu estado físico, qual é o estado social e qual é a opinião deles. Porque aqueles guerrilheiros todos têm opiniões próprias. Há os que querem continuar como soldados, há os que querem, que vão dizer que não, nós se nos desse uma formação acadêmica, aumentar o nosso nível e depois profissional, preferimos dar. Então, aquelas comissões se integrar lá, estarem lá a viverem, vão enquadrar um enquadramento que não vai deixar sequelas muito e bem. nem descontentamento dos envolvidos. Sobre aquele Mapota. Sim, no concerne a criação das 4 comissões, acho que já diz alguma coisa nos termos de operacionalização dos próprios entendimentos. Exato. Agora, o que eu vejo é o alargamento da base da pirâmide, o que está a acontecer. Enquanto eram 2 entidades, 2 pessoas, mas agora a tendência é de alargar já no fim. Agora, e temos a sorte de que tratam-se de questões militares, em que as ordens são verticais, quer dizer, de baixo para cima, de cumprimento obrigatório. Porque senão voltaríamos àquele ciclo vicioso, de voltarmos a debater coisas sem fim. Exato. Não sei, já tivemos essa experiência. Exato. Espero que não seja desta. Digo, por sorte, são questões militares. Exato. Agora, acho eu também que deve ter sido acautelado isso. Acho que deviam também envolver, se é que estão lá, especialistas em psicologia militar, penso eu que deviam estar lá, que são psicólogos militares, neste caso, que é para, nesse apuramento das aptidões, a pessoa, nessas entrevistas, porque isso vai envolver entrevistas, para perceber o que a pessoa gostaria de ser,
ou se quer continuar como militar ou quer não. Isto devia. Penso que tenha sido isto acautelado. Mas a pirâmide é eficaz, a pirâmide que o Presidente da República e o coordenador da RENAM criaram, sob o ponto de vista de gestão deste processo, é eficaz, tendo em conta que, a nível estratégico, temos lá o Presidente da República e o coordenador da RENAM, temos alguns membros que estão a nível tático e temos estes membros que estão a nível operacional, que vão, de facto, resultaram de facto na criação dessas 4 comissões para operacionalizar o processo. Bom, se estivermos bem atentos, vamos ver que o entendimento está mesmo à vista, está bem visível, patente. Isso porque, enquanto outrora, nos tempos passados, era prático, era normal o Presidente da República falar para depois haver um confirmativo da parte da RENAM. Mas esta cerimônia aqui, quem anuncia a nomeação das comissões é o Presidente da República. Não apareceu o líder da RENAM, não é? A indicar também esta nomeação da parte da RENAM. Quer dizer, que a RENAM indica este aqui e o governo indica este. Acho que foi acumulativamente. O Presidente da República indicou aqueles que são da Comissão da RENAM, também anunciou a indicação daqueles que são do seu lado. Exato. Quer dizer que os ponteiros já estão apertados. E há uma aproximação nítida em que, sendo o Presidente da República a fazer, os outros se conformam. Então, é isso que nós queremos. Exatamente. Sr. Renato, como é que olha para esta pirâmide que as duas partes criaram para operacionalizar os consensos alcançados visando o estabelecimento da paz no nosso país? Eu compreendo que a criação das comissões nos moldes em que foram criados, de certa forma, responde àquilo que é a especificidade, portanto, do assunto, que tem uma certa complexidade. São questões militares e precisam de uma estratégia de atuação. Eu acredito que deve ter havido uma conversa muito profunda para compreender, portanto, os ângulos que precisam de ser, portanto, abordados para que esta ação seja totalmente efetiva. E isto não é suficiente. Eu penso que é um bom ponto de partida, porque eu quero insistir que haverá necessidade da questão da honestidade, sobretudo nesse caso da parte da RENAM, que é objeto, digamos, de desarmação ou desarmamento, porque é preciso lembrar que os homens, as forças residuais da RENAM, sempre foram homens que trabalharam militarmente, têm estratégias próprias de convivência militar dentro das matas, e se não houver uma cooperação voluntária das próprias forças da RENAM neste processo, poderemos ainda enfrentar desafios, porque devem-se lembrar quando portanto, da guerra, desses conflitos, tivemos situações em que era difícil penetrar e identificar quem é o guerrilheiro da RENAM, quem é a população. Naquelas zonas, por exemplo, confundia-se os guerrilheiros da RENAM com a população ou vice-versa. O que eu pretendo dizer com isto é que a RENAM tem que estar predisposta a cooperar neste sentido, tem que estar predisposta a indicar, portanto, as zonas de atuação destas comissões. Concordo igualmente que há uma necessidade de termos especialistas internacionais, não só sob o ponto de vista de financiamento, mas também sob o ponto de vista de aproximação da questão de transparência do processo, sob o ponto de vista, inclusivamente, de identificação de elementos que eventualmente poderão não estar à superfície. Portanto, há a necessidade de haver um aprofundamento e compreender-se que não podemos desarrumar, portanto, e depois haver resíduos por muito tempo, como foi
da vez do Acordo Geral de Paz. do Acordo Geral de Paz. Muito pois. bem, vamos fazer o nosso intervalo secundário, rapidamente, mas só em relação a essa questão, queria dizer que o Presidente da República, na sua comunicação à nação, fez menção de que, inclusive, moçambicanos que já tiveram experiência no processo da desmilitarização, desmobilização, desta vez serão chamados também para apoiar este processo. Aqueles que tiveram, portanto, envolvidos no AGP, vão ter que ser chamados desta vez para dar o seu contributo, porque este é um processo de todos e não é um processo do governo ou da ANAM. Sim, mas queria dizer alguma coisa rapidamente? Sim, eu queria aqui dizer que não há nenhuma confusão entre quem são aqueles que estavam com a Renamo como elementos militares, do qual a Renamo solicitou o governo para sentar com ele para ultrapassar a existência destas mesmas pessoas dentro do partido com a população. Isso nunca existiu, nenhuma dúvida isso. E pode estar tranquilo, Renato, que nós conhecemos quem somos, quem são as pessoas, nós é que levamos a agenda ao governo. O governo vamos sentar para resolver, as pessoas que ficaram conosco desde o Acordo de Paz. Exato. Então, se alguma população era massacrado, confundido só por que vive na Gorongosa ou vive no interior, então todo aquele que vive daquele jeito era considerado estilo guerrilheiro da Renamo. Isso é uma questão politicamente incorreta, mas a verdade é que a Renamo sabe com quem está, quem são essas pessoas, onde estão. Por isso, dentro dessas comissões está o governo e está a Renamo. Muito bem, vamos fazer o nosso segundo intervalo. Voltamos daqui a alguns instantes. Até já. Muito bem, estamos na terceira e última parte do Resenha Semanal. Agora vamos olhar a candidatura de Samora Machel Júnior às eleições autárquicas de 10 de outubro. Como é que olham, portanto, o membro da Frelimo decidir fazer uma empreitada singular dentro do aspecto político e tem aqui, obviamente, o apoio incondicional da mãe, Graça Machel. Como é que olham, portanto, para este assunto? Secundário. Desculpa, peço desculpas por ter interrompido. Sou ponta de lança. Exato. De qualquer das maneiras, é assim, eu vi o secretário-geral da Frelimo a apoiar a ideia, a dizer que é um direito que o cidadão tem, é um direito que ele tem. Eu vi a mãe dos Samitos, a senhora Graça, a apoiar a ideia. Quem sou eu para condenar os direitos que o assistem de poderem concorrer e poderem participar no direito cívico normal plasmado na Constituição e nas leis? Eu não tenho, nós não estamos, afinal a nossa luta foi essa mesmo, de que as pessoas se sintam livres, tenham o direito de filiar ou organizar partidos ou associações, e a lei esta da descentralização, tanto a outra que tivemos, dá este acesso aos grupos de cidadãos para eleições locais. Então, eu acho que não vejo aqui nada para dizer se ele estatutariamente dentro do seu partido. Eu estava a tentar ler o estatuto, já acho que é aí onde foi o teu dado, o estatuto, naquilo que são os deveres de conduta dentro do partido Frelimo. O seu estatuto tem uma linha J lá que diz que nenhum membro do partido pode se candidatar em lugares para outros partidos ou organizações se não tenha que ser dado chanceira pelo partido para o fazer. Essas são questões estatutárias que é ali onde o Teodato diz que os estatutos não podem aniquilar o direito cívico que é plasmado na Constituição. Então eu não vejo, eu espero que de facto esta liberdade que muitos filhos da nossa terra morreram lutando por ela, esta lei que muitos de nós sofremos por ela, perdemos famílias por ela, seja de facto usado por os moçambicanos. Agora,
se é o Samito que faz hoje, podíamos estar a falar de um Tembe, podíamos estar a falar dos outros. Nós, como Hernam, já tivemos isso há muito tempo, quando um dos nossos irmãos, na época, achou que não queria por nós estar e concorreu e fez a sua vida. Então, nós não temos nada. Se os donos apoiam, quem somos nós para condenar? Muito bem. Samara Dixon, como é que olha a candidatura de Samora Machel Júnior? Do ponto de vista político e dos direitos que se lhe assistem como um cidadão, mas também do ponto de vista da coesão interna do Partido de Frelimo. Bom, eu vou me pronunciar como um comentador, não tenho nenhuma informação oficial a dar. Segundo o que disse o secretário-geral e segundo o que reza a Constituição da República, todos os cidadãos são livres de escolha, circulação, filiação partidária. E os estatutos da Frelimo também dizem, reconhecem a liberdade do seu membro, a liberdade de escolha e a liberdade de opção. Então, sendo assim, o Nacional Samito Júnior não concordou com as diretrizes dos órgãos do partido e candidatou-se a uma organização da sociedade civil, na qual alguns são militantes também do partido, são membros do partido. Essa opção faz parte da dinâmica do partido, da dinâmica do próprio processo eleitoral, atendendo e considerando de que temos um novo figurino. Então, sendo assim, a Frelimo tem o seu candidato, que foi reconhecido pelas diretrizes, que é o Dr. Enias Comiche, e o Nacional não concordou com essa e não quis esperar pelo resultado da carta que impôs sobre a reação, sobre o manifesto do desacordo, não esperou a deliberação da comissão política e lançou-se. E a mãe, logicamente, como mãe, tem que estar ao lado do filho, porque é por isso que as mães servem. Nós, como cidadãos, só temos que reconhecer o direito democrático que ele optou. Não podemos fazer mais nada. Não sei o que dirão os órgãos centrais do partido, mas se o secretário-geral já se pronunciou como se pronunciou e o partido já tem seu candidato e provavelmente na próxima terça-feira vamos fazer uma apresentação oficial, não vejo motivo pelo qual nós temos que, como partido, deixarmos de nos preocuparmos com o nosso candidato e preocuparmos com o candidato da sociedade civil. A opção é dele e ele é maior de idade, então vamos deixar que ele faça o que todos nós também podemos no futuro fazer em caso de necessidade. Aquilo que nós fazemos nas nossas casas, mesmo os nossos filhos em casa, podem não coabitar com a política dos pais, acaba saindo fora e não deixa de ser filho. Então é isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Nós aceitamos como partido, aceitamos as opções e aceitamos as preferências de cada um e respeitamos. Portanto, não está nada impedido. Se houver alguma orientação dos órgãos centrais, será uma orientação interna que não vai ter a ver com o militarismo dele e da família. Muito bem. Nem o nome do pai dele. Muito bem. Sr. Renato, como é que olhas para isto? Bom, eu olho com alguma satisfação esta ousadia do Samora Júnior, porque demonstra que, de fato, o espaço democrático está a ser devidamente explorado. Também, a partir desta ação de Samito, vulgarmente assim conhecido, deixa claro que o Partido Frelimo não está coeso como antigamente era-nos garantido que estivesse. Fica claro que,
começa a haver rupturas até geracionais dentro do partido, porque é preciso compreender a quando do lançamento desta candidatura pela sociedade civil, ficou claro que são bases do Partido Frelimo que suportam a candidatura do Samora Júnior. Se for verdade que são bases do Partido Frelimo, se este for o discurso na campanha eleitoral, que as bases do Partido Frelimo suportam, portanto, a candidatura do Samora Júnior, nós estamos diante de uma situação muito crítica para aquele que é o candidato oficial do partido. Nesta ordem de ideia, para mim, começo a adivinhar aquilo que pode ser o resultado eleitoral na cidade de Maputo. Estou a ver aqui uma situação, pelo menos, de um equilíbrio em termos de resultado na cidade de Maputo. Estamos aqui a ver, seguramente, uma Assembleia Municipal da cidade de Maputo com 4 bancadas. Isto, em termos de democracia, vai constituir um grande avanço, vai constituir, digamos, uma força para questões de acompanhamento, seja quem for eleito como edil. Estaremos aqui diante de 4 opiniões para questões de fiscalização da ação governativa dentro da cidade de Maputo. Muito bem. São Miguel do Mabote, qual é a sua apreciação? Bom, a minha apreciação é que eu vejo isso como um rompimento de um ciclo. Rompimento de um ciclo. Eu quero recordar que até 1998 eu era membro do Partido Frelimo, mas deixei apenas porque os estatutos do Partido Frelimo diziam que o membro do Partido Frelimo não podia ser religioso. 1998. Então, eu debatia-me com esse incompatibilidade, digamos. Eu dizia assim. não. Então, eu tive que optar, eles disseram para eu optar. Eu disse não, eu optava em continuar religioso do que continuar o partido, porque ser religioso é infinito. Então, saí em 1998. Mas eles vieram a abolir isso em 1990. Agora se pode ser mesmo Partido Frelimo, mesmo religioso. Então, aqui há um imbróglio que é uma situação complicadíssima, esta do Samito. Porque ele está a enfrentar algumas situações de dogma mesmo, no Partido Frelimo. Isso é dogmático, que não se impõe, não se pode colocar isso à discussão. Quem é membro do Partido Frelimo, então, não pode se candidatar por outras organizações. É um dogma isso, não se discute. Não é? Até caso em contrário. Agora, quem é que está a fazer isto? Quem está a romper isto? É o filho do presidente ou do fundador do Estado moçambicano. Exatamente, assim, exatamente. Fundador do Estado moçambicano, o presidente, o saudoso presidente Samora Moses Machel. Muito bem. Então, na mente das pessoas, olha, isso cheira outra coisa. Porque nós vimos que, quando da eleição do presidente Nussi, vimos aquela dança de candidatos que aconteceu, não é? Que, para além daqueles que haviam sido propostos pela Comissão Política, vieram outros por imposição de outras alas. Não sei se está a perceber. Inclusive a doutora Diogo estava lá. Então, é naquele momento que se pensava que haveria esse rompimento. Mas não aconteceu por causa desse dogmatismo dos estatutos. Não concerne essa questão de que não pode se candidatar por outra força. Obedeceram a isto. Exato. Mas quando acontece esse rompimento desse dogma, a partir do filho do presidente Samora Machel, é caso para questionar. Quer dizer, nós podemos arriscar dizer que na cidade de Maputo a Frelimo está dividida. Por quê? Porque nós vemos membros com bandeiras, não é? A dizer que nós exigimos que essa candidatura seja aprovada. Aqueles não são membros de outros partidos. Muito bem. Não sei se está a perceber. Muito Agora, bem. o que eu queria aqui... Rapidamente, já estamos mesmo já esgotados o tempo. Ok, o que eu queria realçar aqui é que nós terminássemos aqui, não especularmos, porque há outros setores que começam a tribalizar essa candidatura. Não sei se está a perceber.
Porque houve o presidente Samora, que era de Gaza, a coisa correu bem, ninguém saiu da Frelimo, depois o presidente Chissan, ninguém saiu da Frelimo, o presidente Guebuza, ninguém saiu da Frelimo, mas quando agora assume a Frelimo, quem é da ponta lá do Cabo Delgado, não é? Há uma pessoa do Sul que decide romper este dogma. Não sei, estão a tribalizar, são pessoas que estão a tribalizar isso. Apesar do Samito ter sido nascido na Tanzânia, não é? Mas ele é moçambicano. Não sei se está a perceber. Ele é moçambicano. Então, isso conta muito para muitas especulações. Ainda há muita tinta que vai correr sobre esta candidatura. Muito bem, mas Samora Machel Júnior continua membro da Frelimo, Samara Dixon? Sim, mas não deixou de ser membro da Frelimo. Samora Machel Júnior continua membro da Frelimo, continua membro do Comitê Central. As massas, os membros que lhe propuseram, que suportam a sua candidatura, ajudem, são uma parte também de alguns membros do partido. O Froquilha é membro do partido. Ainda não renunciaram, nem foram expulsos. Agora, é preciso saber, também é preciso não mediatizar, o que estava a dizer aí, eu sou pastor, não mediatizar, dizer Samora Machel porque Samora Júnior, porque é filho de Samora Machel. Quem viveu com Samora Machel sabe como é que Samora Machel dizia aos filhos. Dizia, eu aqui que sou presidente, vocês não são presidentes. Várias vezes disse isso. Podem perguntar às babás que viveram na casa da mamãe Graça, sabe muito bem que Samora dizia, quem é presidente aqui sou eu. Quem está na Frelimo sou eu. Então, aqueles miúdos, aqueles jovens, não podem, o fato de optar por uma outra formação, não põe em risco a coesão da Frelimo. A Frelimo aceita-os. Se por haver, não foi só nas eleições passadas que apareceram outras pessoas a concorrer. Nas outras eleições apareceu o Dermuté a concorrer nas eleições do camarada Guebuza. Sim, senhor, é assim, nós aceitamos. Então, não se pode mediatizar. Isso é maturidade política. Ok, muito bem. Ficou essencial em relação ao programa de hoje. Queríamos aproveitar esta feita para assim que nos acompanhou, pela audiência, e nós voltamos no próximo domingo para muito mais assuntos que dizem respeito à nossa nação. Até lá, fique sempre ligado à televisão Miramar. Boa noite.